Bom, finalmente, pessoal, chegamos em derivada parcial, dando continuidade nessa série de cálculo 2. Agora eu vou falar de forma mais calma, tranquila, né? Vamos lá. Como que vai funcionar a derivada parcial aqui? E por que o nome é derivada? Por que o nome é parcial? Tem a ver com derivada? Sim, tem a ver com derivada. Bom, primeira coisa, vamos instaurar aqui qual é a ideia e depois a interpretação geométrica, fazer a interpretação algébrica e entender melhor como que vai funcionar. Olha só, pessoal. O que a gente sabe que é derivada? Derivada é a inclinação da reta tangente, né? A gente fala assim, é a inclinação ali da reta tangente, né? O quanto varia esse grau de inclinação da reta, né? Bom, realmente a derivada é esse conceito que a gente tem atrelado a ela, a gente tem essa ideia, né? Essa ideia ela decorre do próprio limite, da noção intuitiva de um limite, né? O que acontece? Eu tenho uma função, essa função, ao plotar ela no gráfico, dado 2 pontos, eu vou ter que o ângulo, que a tangente desse ângulo, do ângulo de inclinação de uma reta tangente, da reta secante, aliás, basicamente, bora fazer uma recapitulação rápida, né? Eu pego uma curva, eu pego uma função qualquer no espaço. Eu pego uma reta secante. O que é uma reta secante? É uma reta que toca em 2 pontos. E eu toco em um ponto A e um ponto B, que vai ter suas coordenadas atreladas a cada um desses pontos. O ponto A vai ter uma coordenada x0, y0, enquanto o ponto B vai ser uma coordenada arbitrária desconhecida, x, y qualquer, né? Ou seja, x, f de x, x, f de x, x0, f de x0, né? E o que a gente faz? A gente aplica o conceito de um limite. Que o conceito de um limite é o quê? O que acontece com a minha função quando eu aproximo o ponto B, que esse ponto é arbitrário, genericamente arbitrário tomado, do ponto conhecido, x0, y0. O que vai acontecer com isso? Então, para eu gerar aproximação entre esses pontos, ou seja, isso significa dizer intrinsecamente diminuir a distância entre eles, ou seja, eu estou diminuindo a distância entre eles, eu aproximo as coordenadas necessariamente para que eu locomova o meu ponto na minha curva, na minha função, para esse outro ponto, eu tenho que locomover as coordenadas dele. Logo, eu tenho que fazer x se aproximar de x0, e por consequência disso, ao plotar isso na função, eu vou ter uma consequência de aproximação em f de x para f de x0. Então, isso significa o quê? O conceito de limite. O limite da reta secante, ou seja, o limite de x tendendo a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, isso aí é o que? O coeficiente angular da reta secante, até tudo bem, é igual a da reta tangente. Por quê? Porque na medida que eu me aproximo, eu faço essa aproximação infinitesimal, eu faço essa distância se aproximar muito de zero entre esses pontos, para que esses pontos estejam o mais próximo possível, eu tenho que essa reta que é secante, ela deixa de ser secante e passa a ser tangente àquele ponto. E aí é o conceito de derivada, né? Que é igual à reta tangente, o coeficiente igual da reta tangente. Então aqui na derivada parcial a ideia é a mesma, mas o que acontece? A gente vai ter o conceito de derivada, toda a conceitualização de derivada, porém, por que se diz parcial? Porque, ao contrário de uma função de uma única variável real dada, aqui a gente vai ter que trabalhar com o quê? Por ser uma superfície, a minha função de 2 variáveis reais, f de x, y, né? O que acontece? Eu não consigo, já que é um espaço tridimensional, eu não consigo calcular a derivada. Por quê? Porque quando a gente pega 2 pontos quaisquer dessa superfície e a gente interliga para uma reta secante, por estar com um espaço tridimensional, se eu tenho planos distintos, os pontos planos distintos, por exemplo, eu tenho um ponto aqui na minha superfície. Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma superfície aqui dada. E eu tenho outro ponto aqui, e eu tentar fazer uma reta que interligue esses 2 pontos, talvez não seja uma reta, não dê para fazer com a reta, mas com a curva. Então, o que acontece? Por causa disso, porque eu não consigo calcular a derivada, utilizando exatamente o que? O gráfico f de xy, o gráfico tridimensional, os esboço do meu gráfico mesmo. Então, o que acontece? Por causa disso, a gente tem que fazer o quê? Aí tem que retornar para um conceito mais primitivo, para um conceito de derivada que a gente conhece, que é o quê? A gente vai tomar exatamente esses 2 pontos, e a gente vai considerar o quê? Que um dos
um dos pontos do meu gráfico vai ser 0, ou seja, que eu vou ter uma constante e eu vou calcular a derivada em apenas um único eixo, considerando apenas um único eixo, certo? Por isso que se chama derivada parcial. Bora entender melhor agora como que vai ser isso aí. Eu tentei dar uma explicada por cima como vai ser, mas foi uma explicada bem mal feita. Mas vai ver gráfico, eu vou explicar tudo direitinho, gente. Vocês vão entender, vão sair desse vídeo entendendo, então relaxem. Vou começar com a definição, tá? Não se assustem. Sejam z igual a f de xy. Isso aqui é a tática que a gente faz das curvas de níveis, né? Eu pego uma função de duas variáveis reais dadas e para fazer o esboço do gráfico eu considero toda a terna ordenada x, y, z, em que z é igual a f de xy, né? E z aqui é um número real dado porque f de xy é um número real dado, né? Seja um z igual a f de xy uma função de duas variáveis reais dadas, duas variáveis reais dadas, certo? Para um real, que é exatamente f de xy, para um real, ou seja, f definida aqui do espaço dimensional R2 para os reais. Tomemos uma função g, R$2 para os reais, ou seja, estamos considerando aqui exatamente uma função de uma única variável real e parte de um domínio da função dele, domínio de g para a imagem de g, que seria para uma função real de uma única variável, sendo g uma função de uma variável real para uma variável real. Até aí tudo bem, de uma variável real. E dado x0, y0 sendo um ponto de acumulação, ou seja, pertence ao domínio da minha função f, né? É um ponto de acumulação, né? Para f de xy igual a z. Bora ver agora o que vai significar essa derivada parcial. Qual é a ideia? Eu vou tomar essa função g de x aqui de única variável real sendo igual a f de x, y0. Aí você fala, Mateus, não pode, não faz sentido. Por que não faz sentido? Você bate o olho e você fala, pô, eu defini aqui que g é uma função de uma única variável real, cara. Uma única função variável real. Beleza, então tá aqui g de x. Tá aqui g de x. Beleza. Eu tenho um ponto de acumulação, x0, y0. Beleza. Por que, então, eu não posso igualar a f de x, y0? Aí que tá, gente. Esse y aqui, que seria exatamente o meu z, né? Que a gente toma aqui, f de xy, a minha função de duas variáveis reais, na verdade não vai ser duas variáveis reais. Por quê? Porque ela não vai estar variando em relação a y. Não sei se vocês lembram. Vou subir aqui um pouco. Quando a gente estava calculando aqui, ó. Quando a gente estava calculando... Pronto. Eu quero pegar um exemplo melhor aqui. Meu Deus, não é possível que eu não fiz esse exemplo, cara. Tá. Vou pegar um exemplo aqui mesmo. Pronto, esse daqui. Gente, quando a gente provou a não existência desse limite, ou seja, que esses valores de limite são diferentes para esse ponto, o que a gente fez? A gente assumiu um dos valores como zero. E a gente considerou um parâmetro t, em que esse parâmetro t pode assumir qualquer valor de y, ou seja, pode ser a própria direção y inteira, né? Ou seja, a gente zerou um dos parâmetros, uma das direções, ela sempre vai ser zero, vai ser uma constante. Então essa é a ideia, gente. Observe aqui que a gente está fazendo a mesma coisa. Eu estou pegando o y como sendo um ponto fixo, y0, e esse ponto y0 está garantido exatamente no domínio da minha função f. Então o que acontece? Eu não estou variando y0. Então eu poderia fazer o que? O limite, por exemplo, quando eu vou dar um exemplo melhor, vocês vão entender. X² sobre x² mais y². Quando xy, essas coordenadas tendem a 0, 0. Observe que se eu fizer uma das coordenadas sempre ser 0, ou seja, por exemplo, x é sempre 0, eu posso recair numa função de uma única variável real. Porque se
x é 0, eu vou ter que 0 sobre y². Percebe que apenas y é o único valor que pode variar nesse limite? Ou seja, eu recaio numa função de uma única variável real dada, mas isso aqui só funciona se eu tiver o quê? Uma função composta, em que eu tomo que gama de t, por exemplo, é igual a essa coordenada 0 de t. Então eu posso aplicar f de gama de t, que é exatamente isso daqui que eu estou fazendo, né? Ou seja, gama de t sendo uma curva. Então, pelo teorema da composta, a gente pode fazer isso. Então, observe que a gente fizer isso, a gente recai sempre numa função de uma única variável real. Então, fazendo isso, eu sempre vou considerar y sempre um único ponto. Ou seja, eu tomo uma das direções, seja x ou y, por isso que é chama de derivada parcial, aí você deduz o quê? Aí vai estar andando em uma única direção, em relação à escolha dada, de x ou y, das minhas variáveis. Então, como eu escolhi uma das únicas variáveis, eu vou ter a derivada para aquela direção daquela variável, entendeu? Por isso que chama derivada parcial, porque ele está derivando parcialmente isso. Aí a gente vai ver como funciona aqui direitinho, certo? Então, g de xy é igual à função, a minha imagem da minha função, f de x, y0, ou seja, consideramos y sendo uma constante, ou seja, a única coisa que vai variar para g é f de x, x é a única variável que vai variar, então a gente vai ter o quê? Que a derivada g' de x, que seria a derivada f de x, y0, certo? Para x igual a x0, caso exista o limite, é chamado derivada parcial df, que é a minha função, em relação a x, porque x é a única coisa que varia aqui. E qual é a notação disso? É exatamente essa notação aqui. Enquanto a gente, na derivada, aí tem a notação de Leibniz como df dx, a gente faz um d meio que invertido, meio que um a, né? É parecido com a. Então, a derivada parcial de f em relação a x para o ponto x igual a x0, ou seja, eu posso assumir esse ponto, né? A coordenada x0 e y0 são notações distintas, tá? Ou derivada de f em relação à variável x igual, quando eu tenho x igual a x0 e y igual a y0, né? Que são minhas coordenadas. Certo? Isso aqui é derivada parcial. Agora, bora transcrever isso aqui de forma a usar o limite e vamos fazer a interpretação geométrica também disso, claramente, né, gente? Eu vou trazer a interpretação geométrica aí para vocês também, então podem relaxar. Então, bora lá. Primeiro, bora pensar de forma algébrica. O que é derivada? Pelo conceito, é exatamente o coeficiente angular de uma dada reta secante. E quando eu faço... coeficiente angular da reta tangente, né? Mas isso acontece quando eu tenho o quê? Eu tenho uma aproximação de um ponto para o outro, a reta secante, no limite que esse ponto se aproxima, ela vira tangente. Então, o coeficiente angular da reta secante, o limite dele serve como coeficiente angular da reta tangente. Então, o que eu posso fazer disso? G', derivada G' de x, tá? A derivada G' de x, aí eu vou colocar o ponto x0, tá? Substituir aqui. É igual ao coeficiente angular dessa reta tangente, que é igual ao limite. E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter duas coordenadas, xy, tendendo a x0 e y0, né? Que é uma função de duas variáveis reais dada. Ó, eu fazer a derivada de G' de x, é eu fazer o limite de g de x. Ó, é como se tivesse uma única função, uma única variável real dada. Então, eu vou ter x tendendo a x0, o limite de g de x menos g de x0 sobre x menos x0, pode ser? Sendo que o que acontece nesse limite? Eu sei que essa função g de x, esse valor g de x aqui, ele coincide com a imagem de uma função de duas variáveis reais em que um dos eixos é constante. Então, eu posso substituir nesse limite esse valor. Ao fazer isso, eu estou tornando meu limite uma função de duas variáveis reais dadas. X, y0 menos f de x0, y0, que é g' de x no ponto. E ao realizar isso, gente, o que acontece? Em vez de eu ter x menos x0, eu vou ter o quê? Eu vou ter x0, y0 menos
aliás, x e y0, perdão. Quem é x? X vai ser x. Oh, meu Deus, calma aí, gente, pelo amor de Deus, tá? XY, esse par de coordenadas, XY, X0, Y0. Sendo que como Y é constante, Y0 aqui vai sumir, então vai ficar X menos X0 normal, né? Como eu tenho ali, X menos X0. Ou seja, coincide a ideia, né? Coincide a ideia. E quando X tende a X0, eu tenho o quê? Exatamente X0, XY, as coordenadas XY tendem a X0 e Y0. Ou seja, só para modificar o índice do limite, para indicar exatamente que eu tenho o quê? O limite é uma função de duas variáveis reais dada, tá? Então, isso aqui é a derivada parcial de f em relação a x, tá? Outra forma de você enxergar isso aqui é a partir do conceito de função derivada, que geralmente a gente faz o quê? X menos x0 é igual a uma dada constante, h, esse valor de diferença é um salto h, e agora y menos y0 é igual a k, a gente considera basicamente outra constante, né? E a gente utiliza o conceito de função derivada, pessoal, em que vai ficar o quê? O limite, as coordenadas x, y tendem a x0 e y0 significa o quê? Que x tende a x0, ou seja, h tende a 0, e y tende a y0, então k tende a 0. Então quer dizer que as coordenadas de hk tendem a 0, certo? As coordenadas de hk tendem a 0. Eu vou ter f de x, que é x0 mais h. Eu vou ter y0, porque y0 é sempre constante. Então eu vou ter o quê? Aqui seria um y qualquer, tá? Seria um y qualquer, mas como é y0 no final das contas, mas seria um y qualquer, mas já que é um y qualquer, seria um y0 mais k. Mas como eu sei que, né, o y vai ser y0, eu sei que k necessariamente aqui já vai ser 0, tá? Mas a gente pode escrever assim também, f de x0 y0 sobre h, tá? Sobre h. Então isso aqui também é outro jeito de você escrever a derivada, como nós sabemos que é a função derivada, né? Agora a função derivada para uma função de duas variáveis, né? Aí você fala, Matheus, tá, beleza, entendi a definição, mas como que eu vou derivar agora? Realmente, como que é a derivada parcial? Não entendi nada, não entendi nada da definição, não peguei a ideia. Gente, é muito simples, tá? Eu vou fazer agora a interpretação geométrica com vocês, para vocês pegarem a ideia ainda mais, e a partir disso a gente já vai para exercício. E você vai entender que derivada parcial é literalmente você fazer derivada como fazia normalmente, certo? Bora lá, interpretação geométrica da coisa. Primeiro, eu vou ter uma função de duas variáveis. Uma função de duas variáveis, quando a gente vai esboçar o gráfico, é uma função no espaço tridimensional, uma função 3D, né? Então é exatamente isso que a gente vai desenhar, um espaço 3D, espaço tridimensional, definido exatamente pelos eixos x, y e z, certo? E eu vou ter uma superfície qualquer, uma superfície genérica, né? Então aqui eu vou desenhar essa superfície genérica. Olha só. Deixa eu só pegar. Eu tinha um desenho. Pega uma superfície genérica, vai. Pronto, peguei essa superfície genérica. Nossa, ela ficou meio feia, né, velho? Vou fazer uma superfíciezinha mais bonita. Enfim, tá aqui a minha superfície genérica. Beleza. Dada essa superfície genérica, o que eu quero calcular, gente? Eu quero calcular a derivada, que é exatamente a aproximação entre dois pontos, né? Sendo que dentro dessa superfície, esses dois pontos que eu tomar aqui, ó, esses dois pontos que eu tomar, vou escolher outro ponto aqui, eles vão estar em distâncias distintas. Ou seja, se eu tento traçar uma reta que conecta esses dois pontos, na verdade vai ser uma curva. Então, por ser uma curva, eu já não posso aplicar derivada nessa curva, porque eu estaria aplicando derivada na curva, então eu teria que conhecer a curva, eu teria que conhecer a superfície e a curva, para que aí eu aplique a derivada na curva, isso me gere outra implicação. Então, o que a gente tem que fazer aqui, qual é a ideia? A ideia para derivada aqui é a seguinte coisa, dada essa curva, dada essa superfície, né, na verdade,
a gente vai considerar a seguinte coisa, a gente vai considerar um dos eixos ser uma constante, ou seja, retornar para uma função de uma única variável, que é essa ideia de g de x ser igual a f de x, y0. Então, o que acontece? A gente vai tomar um único valor aqui. Nesse caso, eu vou tomar a seguinte coisa, olha só. A gente vai ter um ponto dessa minha superfície que vai ter uma coordenada x0, y0, como a gente sabe, né? Tá aqui o ponto, chamar ponto A, e ele vai ter uma coordenada x0, y0. Então, bora lá marcar essa coordenada x. Ó, vamos lá. Vamos desenhar aqui tudo certinho para ficar bonitinho. E vamos desenhar como que vai ficar essa brincadeirinha. Eu vou ter aqui, então, um valor x e y, né? Tá aqui. E esses valores vai ser o quê? x0, y0, certo? Tá aqui o meu ponto A. E ele me gera um f de x0, y0. Até aí tudo bem, né? Esse outro ponto, o que a gente vai fazer? Pra gente garantir que a gente pode fazer essa reta, entendeu? A gente vai considerar a interseção do meu plano, da minha superfície, com um certo plano, certo? E que é essa ideia exatamente da gente considerar como uma constante, né? A minha superfície como uma constante. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Quando a gente olhar aqui meio que na diagonal, essa figura daqui, ela vai estar como? Se a gente... não vou nem precisar olhar na diagonal, né? Olha só, eu tenho um A aqui. Então, o que eu posso fazer agora? Tu vai tomar um eixo paralelo, por exemplo, ao eixo X aqui. Tá? Um eixo paralelo ao eixo X, tá? Tomei esse eixo que é paralelo ao ''eixo X''. Ou era pra estar, né? Esse eixo X''. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou tomar esse eixo X' sendo paralelo ao eixo X de tal forma que ele intersecte o ponto Y0 ali, ó. O que eu escrevi, a coordenada Y0. Por quê? Porque isso me garante que no eixo Y eles vão ter a mesma, entre aspas, altura, né? Assim por se dizer. Então, o que acontece? Se eu pegar um ponto, a equivalência ao ponto x0, y0, né? Eu pegar esse ponto aqui, x0, y0, é porque aqui tá meio mal feito, desenhado. Tá tudo mal feito aqui, né? Calma aí. Não sou muito de desenhar, não. Ô, senhor. Pronto. Então, o que a gente vai ter aqui? Aqui eu vou ter, então, a coordenada do meu ponto. x0, y0. Pronto. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou calcular a derivada. Exatamente para esse eixo x'. Eu vou considerar um outro ponto. Um ponto B. xy0. Por que xy0? Porque eu estou considerando que esse eixo x paralelo, ele está definido em y em uma constante, ou seja, esse valor, essa coordenada é exatamente toda a coordenada em que vai estar com a mesma coordenada em y, que é y0, que é exatamente um plano. Isso definiria um plano x', y0, que é no ponto, z', que é como se fosse um paralelo, um eixo paralelo a z'. Então, observe que isso aqui vai me formar exatamente uma reta, e agora eu posso sim aplicar, né, uma reta tangente a esse ponto, porque veja que isso aqui vai ser uma reta tangente ao ponto da superfície dada, tangente, e agora eu posso aplicar a derivada. Então é exatamente essa ideia. Eu vou fazer o que? O limite desse ponto, que vai ser o que? Vai ser exatamente f de x0, y0, f de x, né? Esse coeficiente angular vai ser como? Ó, o coeficiente angular aqui vai ser f de x, y0, tá? Menos f de x0, y0. Esse é o coeficiente angular da brincadeira. E x menos x0. Por quê? Porque y menos y0, y é igual a y0. Não vai mudar. Então, isso aqui é o limite desse coeficiente angular aqui da reta secante. E que ao aplicar o limite nele, isso me dá exatamente xy tendendo a x0, y0. E vai me dar exatamente a derivada parcial, que é o coeficiente angular da reta tangente. Em